Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira, dia 15 de setembro de 2023, sejam todos bem-vindos. E eu peço desculpa aos queridos membros desse canal pela minha ausência ontem, realmente não pude fazer o vídeo de ontem. Não que não quisesse, não que não tenha tentado, eu me coloquei na fatiota, como sempre faço, e vim aqui fazer o trabalho, mas fui tomado por um sentimento de tristeza muito forte. Tristeza por tudo que estamos vivendo, e isso não tem nada a ver com geopolítica. É pelo nosso momento especificamente. Talvez fui acometido por um sentimento que ronda hoje a alma de milhões de brasileiros. E aí, infelizmente, não consegui realizar o trabalho do dia. Mas separei algumas coisas de ontem para repeti-las hoje, já que as julgo importante, como, por exemplo, durante a noite de terça-feira desta semana e amanhã de quarta-feira, ocorreu um grande ataque ao principal porto naval russo de Sebastopol, isso no Mar Negro. Diz o Zero Red que surgiram vários vídeos nas redes sociais mostrando grandes incêndios no estaleiro de Sebastopol, com possíveis mortes e pelo menos 24 pessoas feridas. As reportagens iniciais da Reuters e da CNN apontam fortemente para um ataque com mísseis, por parte da Ucrânia, claro, com base nas declarações do governador de Sebastopol, Mikhail Razvozaev, que disse que, abre aspas, nossos inimigos atacaram Sebastopol e a defesa aérea teve que entrar em ação. Bem, aqui o Zero Red mostra várias imagens realmente fortes, com muitos incêndios. Eu não poderei mostrá-la, mas diz o Zero Red, fotografias iniciais e não confirmadas nas redes sociais mostram o que parece ser um impacto direto em um ou mais navios militares atracados no porto de Sebastopol. As consequências do ataque foram capturadas de vários ângulos, parecendo confirmar danos significativos a navios e infraestrutura portuária. Analistas de código aberto sugeriram que pelo menos um submarino russo pode ter sido destruído no ataque. Foi um ataque poderoso, portanto, se de fato isso for confirmado. Diz o Zero Red que um ataque dessa dimensão é provavelmente mais do que apenas um trabalho de drones. Em vez disso, a Ucrânia provavelmente utilizou mísseis de longo alcance fornecido por parceiros ocidentais da OTAN. A administração Biden, atualmente, está avançando no sentido de fornecer a Kiev mísseis ATACMS e GMLRS. São sistemas de longo alcance e a administração mostrou-se anteriormente relutante em fornecê-los, temendo uma escalada direta com a Rússia. Mas a escalada parece virá sim, porque outro informativo, o All News Pipeline, disse ontem que já foi confirmado pela OTAN um exercício militar de proporções inimagináveis no Báltico no início de 2024. A operação já tem até nome, é Steadfast Defender NATO. Será realizada durante algum tempo, no início de 2024, e deverá ser o maior exercício militar da Europa desde o fim da Guerra Fria, diz o All News Pipeline. Com o ataque mortal ao porto naval, confirmando então a notícia do Zero Red, da Rússia, chamado Sebastopol, isso coloca, assim, o conflito numa escala arriscada. Aliás, quem disse isso, segundo informações, foi a própria OTAN, quase como um título para o ataque. Escalada arriscada. Com isso, a América e grande parte do mundo parece decidida a levar
o mundo, os Estados Unidos e os países da Europa principalmente, a uma grande guerra em algum momento enquanto Joe Biden ainda é presidente ou ainda estiver no cargo de presidente nos Estados Unidos. Bem, se isso por si só já diz que a situação está quente, muito quente, para os lados da Rússia, para os lados de Taiwan também. Ontem, o Daily Mail deu a seguinte notícia: a China havia deslocado 68 aviões de guerra e enviado 10 navios da Marinha ao redor de Taiwan no período de um dia, ou seja, muito rapidamente. Isso teria acontecido também entre terça e quarta-feira. Dizia o Daily Mail que a medida é mais recente em manifestações militares entre China, Taiwan e os Estados Unidos. O deslocamento de 68 aviões ocorreu um dia depois de Taipei ter dito que 35 aviões de guerra chineses foram detectados em torno da ilha, com alguns voando para se juntar ao porta-aviões chinês Shandong para exercícios navais no Pacífico Ocidental. Já o Ministério da Defesa de Taiwan disse que por volta das 6 horas, horário local de quarta-feira, aviões de guerra chineses, incluindo caças J-10, voaram para o canto sudoeste da zona de identificação de defesa aérea da ilha. Este ano, disse em comunicado o general taiwanês Wang Wenxi, este ano o Partido Comunista Chinês expandiu agressivamente os seus armamentos e continuou a construir vários tipos de caças e drones. Algumas das aeronaves chinesas cruzaram o canal Baxi para realizar exercícios com o porta-aviões chinês Shandong no Pacífico, acrescentou o Ministério da Defesa. Já o Ministério da Defesa do Japão disse na quinta-feira que sua marinha detectou 6 navios, incluindo fragatas, contra-torpedeiros, um navio de apoio de combate rápido e o porta-aviões Shandong, navegando cerca de 640 quilômetros ao sul da ilha de Miyakojima, a leste de Taiwan. O Japão então enviou um destroyer para monitorar os serviços chineses e confirmou que caças e helicópteros a bordo do Shandong realizavam treinamento de pouso, acrescentou o Ministério da Defesa do Japão. Consultado pelo Daily Mail, o Ministério da Defesa da China não respondeu a um pedido de comentário. A matéria terminava dizendo que as forças de Taiwan monitorizam a situação, incluindo o envio de seus próprios aviões à Força Aérea e a ativação de sistemas de defesa aérea, acrescentou o Ministério, utilizando a formulação normal para sua resposta a tais incursões chinesas. Bem, então temos no Báltico a possibilidade do maior exercício de guerra realizado pela OTAN desde a Guerra Fria. Temos esse ataque, suposto ataque com mísseis ao porto de Sebastopol, e agora o começo do envio de armamentos americanos para Taiwan. Pelo menos isso já foi aprovado. No final do mês passado, a administração Biden aprovou o envio de cerca de 80 milhões de dólares em equipamentos militares para Taiwan. Claro, 80 milhões de dólares em equipamentos militares para Taiwan é como uma gota d'água no oceano, se comparado ao que os Estados Unidos já enviaram em equipamento e dinheiro também para a Ucrânia. Mas é um começo. O governo Biden estava relutando para enviar armamentos a Taiwan, mas parece que foi vencido pela pressão tanto de democratas insatisfeitos com o poder chinês, mas também, principalmente, de republicanos, que, por sua vez, são pressionados por think tanks bastante conhecidos ou bastante poderosos, como o Heritage Foundation, por exemplo. Por falar no Heritage Foundation, temos aqui
um termômetro de como as coisas estão sendo tratadas, como essa relação Estados Unidos e China está sendo tratada pelo think tank mais poderoso conservador dos Estados Unidos. Alexander Wallace Green, que é um consultor do Heritage Foundation, disse ou escreveu, publicou no National Interest essa semana o seguinte, vou ler só um pedacinho que já nos dá a ideia de como os republicanos estão pensando a relação Estados Unidos e China. Ele disse, os decisores políticos assumem frequentemente que os Estados Unidos podem dissuadir a China de invadir Taiwan ou vencer se a dissuasão falhar, mas isso não é mais uma suposição segura. Na verdade, diz ele, é muito possível que os Estados Unidos não consigam dissuadir a China durante o resto desta década. Pior ainda, há uma possibilidade real do exercício há uma possibilidade real do Exército de Libertação Popular da China ser capaz de derrotar as forças dos Estados Unidos numa luta por Taiwan. Estamos nessa situação porque Washington tem consistentemente falhado na priorização do investimento na nossa capacidade de dissuadir a China, disse ele. Mas agora não temos outra escolha. Se quisermos evitar a guerra com a China, ou prevalecer caso ela aconteça, então devemos concentrar-nos urgentemente no reforço da dissuasão no Indo-Pacífico, através do aumento dos investimentos na região, mesmo que isso signifique fazer menos noutros lugares. Ele quer dizer, menos que isso signifique cortar um pouco o envio de dinheiro para a Ucrânia e também equipamentos militares e priorizar Taiwan. Esta pode não ser a escolha que Washington pretende fazer, mas passamos décadas a adiar esses investimentos e agora a conta chegou ou está chegando. Então, isso mostra o quanto a Heritage Foundation está pressionando seus representantes no Congresso para que, por sua vez, esses pressionem o Washington a mudar a sua estratégia, a concentrar mais forças em Taiwan. Bem, Alexander Wallace Green é conselheiro sênior do vice-presidente de Segurança Nacional e Política Externa do Heritage Foundation e atuou anteriormente como conselheiro de Segurança Nacional do senador John Hawley. Ele, portanto, fala assim em nome de uma classe bastante importante hoje, dos think tanks, por exemplo, mas também de alguns senadores ou deputados. Bem, o fato é o seguinte, essa temperatura elevada em relação à China e também mais um poder de forças demonstrado recentemente, ou nessa semana na Rússia, é muito por conta da ascensão do BRICS. Eu tenho dito aqui que o BRICS realmente assustou os Estados Unidos e a Europa. Isso porque concentrará a médio prazo a maior quantidade de petróleo, de reservas petrolíferas do mundo. Imaginem a Rússia, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, tendo parceria com a Arábia Saudita, que é o maior produtor e refino também, e a colaboração muito estreita da Venezuela, que é a terceira maior reserva de petróleo do mundo. Logo mais, então, a Europa ficaria totalmente dependente do BRICS, ninguém mais falaria em OPEP no futuro, por conta deste monopólio, por assim dizer. Mas, por outro lado, a China também tem preocupações, porque colocando-se na vitrine como cabeça do BRICS, ela pode receber pedradas, e uma delas vem nesta pressão que a sociedade organizada americana está fazendo em relação a Washington, para que considere definitivamente a China um inimigo. E isso pode afetar também o comércio bilateral,
porque já se fala dentro de alguns departamentos importantes nos Estados Unidos, como do comércio, por exemplo, que a China tem poder, um grande poder, um poder global hoje, porque é a única montadora de produtos do mundo. Foi priorizada como a montadora oficial de produtos globais, como laptops, por exemplo, como smartphones, por exemplo. Enfim, a ideia é pressionar os Estados Unidos para que, não só Estados Unidos, mas Alemanha e França, para que parem de enviar produtos para a China montar. Bem, a China tem um PIB muito forte, é o segundo maior do mundo, mas a renda per capita chinesa é fraca, está em 77º lugar. E isso deu ideias para os decisores de política externa do Ocidente a bloquearem exatamente este ponto que seria o calcanhar de Aquiles da China. A China é rica, mas o povo é pobre. Então, seria o caso, uma vez cortando os produtos que são montados na China, isso faria com que o povo se revoltasse contra o governo, porque veria o seu padrão, que não é grande coisa, diminuir muito rapidamente. É uma possibilidade, é uma aposta. E se pensarmos bem, tem muito sentido. Os celulares, os smartphones, são produzidos na China na base de 90% hoje. Todos os celulares que circulam no mundo, 90% desses celulares são montados na China. Mas isso não quer dizer que foram criados pela China. O Gorilla Glass, por exemplo, que é o vidro dos smartphones, é uma criação japonesa. Os semicondutores dos smartphones é criação coreana e por aí vai, assim por diante. Então, uma vez que os países detentores da criação desses produtos os montem em seu próprio território ou escolham algum outro, isso seria, portanto, muito perigoso para a China, é o que dizem analistas. Isso se repete também na infraestrutura. A China hoje é cortada por grandes ferrovias que levam trens ultra rápidos de lá para cá e de cá para lá, e muito silenciosos também. Trens que andam aí na velocidade de 360 km por hora sem fazer barulho. Criação da China? Não, os analistas dizem, essa tecnologia é alemã e francesa, porém a China é que se beneficia dela. Então, em caso de guerra, é preciso cortar este privilégio que a China ainda tem de ser a grande montadora do mundo. Isso, claro, só coloca as coisas ainda numa temperatura ainda mais elevada. A China está com medo disso e os Estados Unidos e a Europa, por sua vez, estão com medo do BRICS. E aí, não havendo uma base comum de entendimento, que é o que está acontecendo realmente, parece que as coisas só se complicarão. Bem, eu tenho aqui algumas notícias curiosas, mas antes vamos ver a nossa bateria, como é que está. Eu vou fazer uma baldeação e volto para duas notícias curiosas. Baldeação realizada com sucesso. A primeira notícia curiosa, essa foi publicada pelo newsbuster.org, que diz o seguinte: o proprietário do Twitter, Elon Musk, deu uma entrevista ao All In Podcast essa semana. E, entre outras coisas, Elon Musk disse que no passado todas as redes sociais foram inclinadas muito para a esquerda e para a extrema esquerda, suspendendo muito mais os republicanos do que os esquerdistas lá nos Estados Unidos. Ele expressou também o seu objetivo de mudar esse monopólio online. O proprietário do Twitter, ou X como queiram, e bilionário Elon Musk disse que as suspensões de vários candidatos, interesses ou vozes republicanas foram pelo menos 10 vezes superiores à taxa de supressão de vozes da esquerda.
Ele admitiu, portanto, que o Twitter fazia essa distinção entre pessoas. Só que, por outro lado, ele ainda mantém, digamos assim, esta tendência em censurar pessoas. Mais adiante, a matéria diz que a CEO de Elon Musk, Linda Yaccarino, que tem histórico anti-liberdade de expressão, gabou-se recentemente de censurar o conteúdo da plataforma para agradar aos anunciantes. Ela disse: se você vai postar algo que é legal, mas horrível, você será rotulado. Embora Elon Musk fale regularmente sobre a importância da liberdade de expressão, ele continua a permitir a censura no Twitter. Na entrevista que ele deu ao podcast, ele também pareceu endossar a propaganda do Partido Comunista Chinês anti-liberdade de expressão. É o típico caso da pizza meio mussarela, meio provolone, por assim dizer. É outra história, mas é mais ou menos isso. Meio mussarela, meio calabresa. É isso aí. Nem tanto à terra, nem tanto ao mar. Claro, porque tanto o Facebook quanto o Google e também o Twitter morrem de amores pela China, pelo simples fato de ser o maior consumidor de seus produtos entre todos, não é mesmo? Daí porque os globalistas adoram o modelo chinês. Por falar em China, essa é a outra notícia curiosa do dia. Na verdade, não é de hoje, foi publicada ontem por Martin Armstrong no Armstrong Economics. Ele dizia, entre outras coisas na matéria, que o Comitê Permanente do Congresso Nacional Popular Chinês disse que o antipatriotismo é prejudicial ao espírito da nação chinesa. As tendências extremas da moda favorecem e celebram a individualidade, uma grande proibição na cultura do Partido Comunista Chinês. Daí porque antigamente todo mundo andava lá na China com a roupinha do mal, para que não houvesse o indivíduo, para que todos vestidos da mesma maneira, ninguém entre os todos se distinguisse individualmente. Para o comunismo não existe o indivíduo, existe a classe, por assim dizer. Mas, segue Armstrong dizendo, as tatuagens também são questionadas, porque estão associadas à cultura estrangeira, superstição feudal e cultura de gangues para o Partido Comunista Chinês. Ele diz que a administração estatal do ciberespaço proibiu as plataformas de mídia social de mostrarem tatuagens e as empresas podem demitir funcionários por obterem tintas para fazer tatuagem. Os motoristas de táxi, por exemplo, foram instruídos a remover quaisquer tatuagens grandes para não causar desconforto psicológico a mulheres, crianças e outros passageiros de seus veículos. Finalmente, diz Armstrong que o PCC não detalhou quais roupas serão proibidas, mas afirmou que qualquer coisa que puder ferir o sentimento da nação poderá ser proibida. Você não precisa usar uma camisa do Fuck, o Gov, por exemplo, ou outras como do Ursinho Pó, para receber uma multa. Uma mulher teria sido detida pelas autoridades por simplesmente posar nas redes sociais com vestidos, com kimonos japoneses. A polícia disse, a senhora fala, a senhora proibida diz, a polícia disse que o que eu fiz foi errado, sinto-me impotente, porque eu gosto da cultura japonesa, da cultura europeia e também gosto da cultura tradicional chinesa. Gosto, na verdade, do multiculturalismo, gosto de assistir animes,
gosto de filmes e pergunto, é errado eu gostar de alguma coisa assim? Isso ela postou na sua conta no Twitter, me parece, aqui não diz se é a sua conta no Twitter, diz que ela postou esse comentário, essa pergunta nas redes sociais. Então conclui Armstrong, sim, na China isso é errado, porque o governo quer ser autoridade máxima e não quer que os seus cidadãos sejam influenciados por outras culturas, especialmente as de antigos inimigos, como o Japão ou o Ocidente. O nacionalismo e o orgulho pela própria cultura vêm antes do individualismo, um conceito celebrado no Ocidente. Vestir-se com trajes wokes, por exemplo, como homens vestindo roupas femininas, também será proibido na China. Esses são simples conceitos que não são tolerados pelo Partido Comunista Chinês, diz Armstrong. Eu não pude confirmar essa informação. Se alguém souber se é realmente verdade ou não, deixe aqui no comentário. O que você acha? É possível mesmo que a China, o partidão, esteja proibindo tatuagens, camisetas, roupas ocidentais, kimonos japoneses e também proibindo que homens vistam, por exemplo, roupas femininas ou mulheres vistam roupas masculinas? Será que é verdade? Muito bem, eu vou ficando por aqui. Até amanhã, se Deus quiser.